Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que as tinham plantado. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim. Venham e subamos a Sião, à presença do Senhor, do nosso Deus. Assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, gritem, exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores, dizendo, o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto, uma grande multidão voltará. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio a consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel o reunirá e, como pastor, vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado, e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como a um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traze-me de volta, e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim, o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade o tenho em meu coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel, volte para as suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nesta terra. Uma mulher abraça um guerreiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente, o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado.
O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei em redor. Meu sono tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá homens e animais. Assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananeel até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goa. Todo o vale, onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale do Cedron a leste, até a esquina da Porta dos Cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Jeremias 32. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, falará com ele face a face e o verá com os seus próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que o Senhor cuide da situação dele, e, ainda, se eles lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. E Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la.
Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu o direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim, comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura e pesei a prata na balança, diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de meu primo Anameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro, para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles esta terra que, sob juramento, prometeste aos seus antepassados, uma terra onde manam leite e mel. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram, nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste. Por isso trouxeste toda esta desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade, e, pela guerra, pela fome e pela peste, ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando esta cidade entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá nada tem feito senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar-me a ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, esta cidade tem despertado o meu furor de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito, tanto o povo como os seus reis e os seus líderes, os seus sacerdotes e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém.
Voltaram as costas para mim, e não o rosto, embora eu os tenha ensinado vez após vez. Não quiseram ouvir-me, nem aceitaram a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens de seus ídolos. Construíram o alto para Baal no vale de Ben-Hinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor a esta cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos dos babilônios por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Assim diz o Senhor. Assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nesta terra, da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes, da Cefelá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Jeremias 33. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou, seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada, na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Assim diz o Senhor. Vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: Deem graças ao Senhor dos Exércitos, pois ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte desta terra como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos.
Neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. Tanto nas cidades dos montes, da Cefelá, do Neguebe e do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá, novamente passarão ovelhas sob as mãos daquele que as conta, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel, nem os sacerdotes, que são levitas, deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que lhes está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi, e neste caso ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia das praias do mar. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais o consideram como nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão.